Simbora. Bom, antes de tudo, boa noite a todos, né? O pessoal estava agradecendo a mim, mas eu queria agradecer ao pessoal da LATEC e da LAMEC por ter disponibilizado esse tempinho para a gente poder discutir esse tema que algumas pessoas ficam um pouquinho inseguras de lidar e a gente até encontra com uma razoável frequência no dia a dia da prática clínica. Vamos lá. O objetivo da gente hoje é a gente conversar um pouquinho, identificar as principais causas, né, dos distúrbios do potássio, as manifestações clínicas que são esperadas e o tratamento com condutas objetivas, né? Então, eu não vou trazer aqueles pormenores, super detalhes, fisiologia, esse tipo de coisa, porque eu não acho que é o objetivo da gente. Então, a gente quer conversar um pouquinho sobre o dia a dia. Então vamos lá, uma breve introdução, né? O potássio é o principal íon intracelular das células da gente, né? Ele faz aquele equilíbrio com o sódio. Então, no intracelular ele é bem elevado, né? Em torno de 157 mEq, e no extracelular ele vai estar lá em torno de 4 a 5 mEq. E a importância dele é na contração muscular, ele está principalmente presente nos músculos e também na condução de estímulo nervoso. Então, quando ele está alto, né? O que é que define hipercalemia? É uma alteração do potássio acima do valor de referência. Algumas literaturas trazem que tem aquela divisão didática, né? Acima de 5,5, aí você tem a hipercalemia leve, acima de 6, moderada, algumas literaturas botam acima de 7, moderada grave, outras graves. Então, assim, eu não gosto muito desses valores, porque na prática não vai fazer diferença na hora que você vai tratar. Então, assim, acima do valor de referência a gente já considera como hipercalemia. Então, não existe um valor pré-definido, né, para a gente dizer se o paciente está com hipercalemia ou não. Alguns laboratórios colocam hipercalemia acima de 5, alguns colocam acima de 5,6, alguns 5,5. Então, você vai olhar lá o valor de referência mesmo do exame para poder definir se tem ou não hipercalemia. Até porque as manifestações clínicas não são lineares. A gente vai ver mais para frente que, independente do valor do potássio, o paciente pode ter alguma alteração ou não. E aí, o que é que ele vai ter de manifestação clínica? Basicamente, são arritmias, tá certo? O paciente pode apresentar arritmias ou até morte súbita. Eu, particularmente, nunca recebi um paciente que tenha chegado parado e que chegou e quando a gente definiu a causa era por hipercalemia, mas já escutei relatos de colegas que quando chegou no plantão, na sala vermelha, estava lá no meio do plantão, chegou um paciente parado que estava internado já, e aí quando foi olhar no prontuário, o paciente estava com potássio alto já de alguns dias e terminou passando batido no plantão do dia, pela correria do plantão. Então, assim, isso aí realmente acontece, não é uma coisa que não pode acontecer, então é importante a gente ter cuidado quanto a isso. Existe também na literatura a descrição de que o paciente vai apresentar fraqueza muscular, astenia, mas dificilmente vai chegar o paciente se sentindo cansado, dizendo, não, meu potássio que está alto, eu acho. Não, isso aí não vai acontecer nunca, né? Geralmente, essas alterações do potássio, a gente vai ser mais um achado. O paciente vai chegar por algum outro motivo, o paciente chegou descompensado, chegou rebaixamento de nível de consciência, séptico, por alguma outra razão, você vai achar você vai descobrir lá, né, que o potássio dele está alto de acordo com o manejo clínico. E aí, quais são as causas da hipercalemia, né? A principal delas é a disfunção renal. A gente tem os pacientes com doença renal crônica ou então a lesão renal aguda, que ele pode ter um distúrbio de potássio, né, principalmente a hipercalemia. A gente tem também algumas tubulopatias que vão causar isso aí. A lesão celular, né, como é o íon intracelular, então toda célula que tiver muita lise, toda situação que tiver muita lise de célula vai ter aumento do potássio, né? Então, rabdomiólise, um paciente sofreu um trauma, paciente grande queimado, você pode ter essa hipercalemia. Síndrome lise tumoral, esse aí é bem comum, assim, de ter hipercalemia, né? Que é principalmente naqueles pacientes que têm principalmente cânceres hematológicos, né? Tem a morte de muita célula por causa do tratamento, e aí a gente pode ter hipercalemia também. Uma situação de hipoaldosteronismo, tá certo? Professor Vitor? Oi? Só um minutinho. O senhor pode ver aí, desculpe interromper o senhor, se tem alguém tentando entrar. O senhor pode ver aí se tem alguém solicitando Tinha duas entrada? aqui. É porque algumas pessoas parecia que estavam entrando. Pronto, agora foi. Desculpe interromper aí, obrigado, Vitor. Nada, relaxa aí. Tá aparecendo o slide direitinho? Tá, tranquilo. Tá sim. Beleza. Vamos embora. E aí também a questão do hipoaldosteronismo, né? Como eu falei, você pode ter uma deficiência de aldosterona e aí você também tem uma hipercalemia.
Na acidose, né, é uma causa bem importante também, o paciente que chega séptico, por exemplo, ele tem uma acidose, ele pode ter uma hipercalemia nesse contexto, junto com a lesão renal. E aí é interessante fazer um adendo na questão do paciente lá com cetoacidose diabética, por exemplo, com o potássio de normal para baixo. Então, ter cuidado nessa situação, porque quando você começar a corrigir a acidose daquele paciente, ele vai ter o shift intracelular de potássio, e isso aí vai levar à hipocalemia nesses casos. Então, ter cuidado nessa situação. Por que que a acidose faz isso? Quando a gente tem uma concentração elevada de H+, você termina fazendo shift extracelular do potássio, né? O potássio sai de dentro da célula para o extracelular e aí leva à hipercalemia. Hemotransfusão também é uma causa de hipercalemia, né? O paciente, quando recebe sangue, pode ter tido lesão celular ali na transfusão, por alguma razão, e aí você, além do sangue, você está de brinde uma hipercalemia para o paciente. Então, é interessante ficar atento nisso aí. Alguns medicamentos também causam hipercalemia, né? IECA, BRA, isso aí vai causar hipercalemia. Diurético poupador de potássio vai causar hipercalemia, né? Então, é interessante observar se o paciente faz uso de alguma medicação dessa quando o paciente está com hipercalemia, para a gente poder suspender na prescrição, ou o paciente chegou na emergência, a gente nem reintroduzir, não fazer colocar esse medicamento, né? E tem também a pseudo-hipercalemia. É quando aquele paciente não tem nenhum motivo para ter o potássio alto, chega um resultado de exame para você, o potássio vai estar alterado, você pede novamente o exame, né? Pede para repete o exame para poder conferir, e aí o potássio vai estar normal. Por que aconteceu essa pseudo-hipercalemia? Pode acontecer porque a amostra passou muito tempo para ser analisada, pode acontecer a relato também de o garrote ter sido muito forte, e aí você teve lesão celular, o vácuo da aspiração ter sido muito forte também, aí causou lesão celular. Mas na maioria das vezes acontece quando você tem uma demora para analisar, né? No contexto que a gente trabalha, principalmente do SUS, às vezes tem uma demora no processamento e aí a gente pode ter. É um pouco mais incomum, mas pode acontecer. Então, principalmente aqueles pacientes que não tem nenhuma razão, o paciente não tem lesão renal, não tem nenhum problema que vai levar o potássio ficar alto, e aí ele veio com a hipercalemia, é interessante repetir para não causar iatrogenia, né? E aí, como é que a gente vai fazer o manejo desses pacientes? Basicamente, é uma anamnese exame físico direcionado, né? A gente viu que, na maioria das vezes, o paciente ele vai chegar por uma causa que não é objetivamente o potássio, que você não vai pensar de primeira nessa questão do potássio. Então, você vai fazer um anamnese exame físico direcionado para aquela causa que o paciente chegou, e durante essa avaliação, você pode levantar a dúvida, né? Levantar o questionamento, será que o potássio desse paciente é alterado, né? Ou então, durante a monitorização do paciente, você vai avaliar o paciente, pediu para fazer a monitorização, colocou o cardioscópio lá, e aí você viu o elétrico está alterado, o jeitão ali do ritmo está estranho. Você pode pedir um ECG de 12 derivações para poder confirmar esse distúrbio, né? A gasometria, eu coloquei essa interrogação, porque num paciente que chega num contexto de emergência, ele pode chegar com o potássio alto, num contexto de lesão renal, mas sem estar muito descompensado. Então, assim, a gasometria não seria um passo que você vai fazer em todos, mas naquele paciente que chega mais grave, numa sala vermelha, por exemplo, a gasometria vai ajudar muita gente para ver a questão de distúrbio ácido-base, ver os gases do paciente, e na maioria das vezes, algumas não tem, ela vai trazer o potássio. Então, ele vai ajudar a gente numa primeira avaliação para a gente saber se o potássio desse paciente está ok ou se está alto demais, e vai guiar a gente nisso aí. Não é uma medida fidedigna, então, se tiver limítrofe, não tiver nenhuma alteração, você pode aguardar chegar os exames, né? Mas, assim, se tiver mais alto e o paciente tiver alguma manifestação clínica, é interessante que a gente já comece a fazer o tratamento. Então, o ideal seria a questão mesmo no ionograma, né? A gente dosar o potássio sérico do paciente e ver a função renal, porque seria a principal causa. Mas isso aí, esses exames vão demorar um pouquinho mais. Então, numa situação mais de emergência, a gasometria ajudaria bastante a gente. E como é que vai estar o eletro, né? O eletro da hipercalemia, eu gosto de pensar assim que o ciclo cardíaco que é representado, né, onda P, QRS e onda T, ele vai estar apertado, assim, você vai apertando o ciclo. Então, você vai ter um encurtamento do intervalo PR, você vai ter uma percolação da onda T, né, nessas primeiras manifestações da hipercalemia, e depois ele vai fazer esse ritmo sinusoidal, né? Ele vai ter esse QRS estranhão aqui assim, e aí quando é que o paciente vai desenvolver arritmia, ele pode ter uma parada. Então, nesse caso aqui, ele está um pouco mais grave. Nessa imagem que eu peguei na internet, no comecinho da seta aqui, na parte que está o
a despolarização tudo normal, né? Ele estava aqui como 6, e aqui no finalzinho da seta ele estava como 9, né? Dando a impressão de que isso aí seria uma alteração linear. Mas assim, não é linear, tá certo? Um paciente pode ter um potássio de 6 e ter uma alteração eletrocardiográfica, um potássio de 8 e não ter nenhuma alteração eletrocardiográfica. Geralmente no potássio mais alto, né, de 8, ele vai ter alguma coisa. No geral acontece isso. E no geral, o potássio mais baixo ele não tem. Inclusive o potássio 6 e pouco, 7, muitas vezes não tem nenhuma alteração. Então, não vai ser pelo eletro que a gente vai suspeitar dessa hipercalemia. No geral, quando são níveis de potássio mais altos, mas não é uma coisa linear. Ontem mesmo eu estava com uma paciente internada na UTI com potássio de 6,6, ela já tinha percolação da onda T, já tinha a manifestação eletrocardiográfica. Então, assim, não é uma coisa linear. É interessante a gente pensar nessa questão aí que na hipercalemia você aperta o ciclo, né? Então, só para relembrar, encurtamento do PR, a percolação da onda T. Existe também alguns gráficos que o pessoal coloca na internet, que você pensa em potássio alto e você pensa na onda T subindo, né? Então, isso aí também ajuda a gente memorizar como é que vai estar o eletrocardiograma, né? Nesse vídeo aqui, foi um paciente que eu atendi, ele era um paciente séptico, que chegou com a lesão renal aguda, a creatinina de 22, e nesse eletro aí que está passando, ele estava com o potássio de 7,8, certo? No cardioscópio aí. Ele ainda chegou a piorar esse potássio, o padrão do eletro não chegou a deteriorar mais, mas aí esse paciente a gente fez todas as medidas, ele foi para a UTI no dia seguinte, ele dialisou e aí ele escapou disso aí. E o que é que a gente vai fazer quando chega um paciente desse jeito, né? A gente tem que fazer o gluconato de cálcio ou o cloreto de cálcio e as medidas hipokalemiantes. É importante a gente frisar que o gluconato de cálcio, né, e o cloreto de cálcio, né, essa coisa do cálcio, ela não é hipokalemiante, ele não vai baixar o potássio. Eles entram num contexto de proteção do miócito. Por quê? Ele vai melhorar a questão da condução elétrica do impulso e vai evitar do paciente ter uma arritmia. Então, quando a gente fizer o gluconato de cálcio ou o cloreto de cálcio, o paciente não vai baixar o potássio, não são medidas para a gente resolver a hipercalemia do paciente. É só para o paciente não morrer da arritmia logo. Então, a gente faz o gluconato e depois faz as medidas hipokalemiantes. Elas têm alguns mecanismos, né, que a gente divide entre o shift intracelular do potássio, a excreção do potássio e tem também a questão da diálise, né? E vamos lá. Então, quando é que a gente faz o gluconato de cálcio? Quando o paciente tem alteração eletrocardiográfica. Ah, mas o paciente está com potássio de 7,5, 8 e não tem nada no eletro, acho que vou fazer o gluconato como profilaxia para ele não ter arritmia. Não serve. Só faz quando tem alteração eletrocardiográfica. Por quê? Ele tem um tempo de ação em torno de 1 hora, 30 minutos, 1 hora, e depois de sair ele vai perder a proteção. Então, sempre que tiver alteração eletrocardiográfica, você repete. Então, no caso, tanto o gluconato como o cloreto, né, eles vão ter esse tempo de ação. Depois de ter passado a ação dele, ele voltou a apresentar alteração eletrocardiográfica, repete. Vai repetir enquanto tiver alteração, enquanto não resolver a calemia do paciente. Então, como é que a gente faz o gluconato? A ampola do gluconato de cálcio é a 10%, do cloreto de cálcio ela também é a 10%, né? Aí você vai fazer uma ampola em soro e vai fazer rápido, para correr em 3 a 5 minutos, certo? O cloreto de cálcio, ele é mais concentrado, né? Então, você pode fazer até meia ampola do cloreto de cálcio e ele tem que ser feito em veia central. Você pode, se você fizer em periférico, pode causar flebite no paciente e pode até causar necrose, né? Eu nunca vi acontecer esse tipo de acidente, mas já escutei relatos que fizeram na parente de uma colega do plantão e aí ela ficou com a flebite no membro, ficou com o membro bem edemaciado e causou essa lesão. Então, se for fazer cloreto, em alguns lugares a gente não tem gluconato de cálcio, então quando for fazer cloreto é na veia central. Funciona o acesso central no paciente e corre o cloreto de cálcio para poder evitar do paciente a arritmia, né? E quanto ao shift, né? O shift intracelular, a gente vai fazer a famosa solução polarizante, né? Uma das primeiras a gente faz, a glicosilinoterapia. Como é que eu faço para guardar? Como é que a gente vai fazer? 10 e 10. Decora 10 e 10. 10 ampolas de glicose, 50%, e 10 unidades de insulina regular. Você vai fazer em torno de 100 ml de solução e vai correr aí mais ou menos em 3 horas. Existem relatos
da literatura, né, que falam que acima de 250 de glicose, o paciente tiver com glicemia de 250, você não precisaria fazer a glicose a 50%. Eu, particularmente, prefiro fazer sempre. Por quê? Se eu fizer 10 unidades de insulina regular EV nesse paciente e ele fizer uma hipoglicemia, então vai ser muito mais deletério para o paciente ele fazer uma hipoglicemia do que ele fazer uma hiperglicemia transitória. Então, é melhor que faça com a glicose do que fazer só as 10 unidades de insulina, certo? E aí, como eu falei, essa questão da hipoglicemia, é importante monitorar a glicemia capilar, porque esse paciente pode fazer uma hipoglicemia e a hipoglicemia é muito deletéria para o paciente, né? Se ninguém flagrar, pode até levar a parada, né? Faz parte de um dos 5Hs, daquelas 5Hs e 5Ts dos ritmos não chocáveis. Então, é interessante vigiar isso aí. Se a gente tiver numa situação hipotética, eu acho isso bem improvável, mas assim, numa situação hipotética que a gente não tem insulina regular, a gente pode fazer NPH-EV. A insulina NPH-EV ela vai ter o mesmo efeito da insulina regular, ela só muda o tempo de ação dela quando ela é feita subcutânea. Então, numa situação dessa, né, que a gente só tem NPH, pode fazer. Outro mecanismo de shift intracelular é o uso do beta-adrenérgico, né, o beta-2, salbutamol ou fenoterol. Fenoterol é o famoso Berotec, né, o salbutamol, aerolin, aerodine, o que a gente tem por aí. Se for feito como nebulização, que nesse contexto de pandemia a gente não está usando tanto, mas aí você vai fazer 10 gotas, né, de 4 em 4 horas, ou você pode fazer 2 puffs se for o spray, né? Se for, então assim, ele não é um mecanismo que baixa, uma droga que baixa tanto o potássio, ele vai ter uma redução de 0,5 mEq em média, mas assim, já é alguma coisa significativa. Como eu disse, não é uma manifestação linear. Então, quando o paciente, ele pode estar com 6 de potássio e está tranquilo, sem nenhuma alteração, e 6,5 ele está ruim, fazendo alguma arritmia, né? E aí ele tem uma parada, por exemplo. Então, é melhor baixar pouquinho do que negligenciar ele porque baixa pouco e o paciente tem uma arritmia. Então, assim, é interessante atentar também para a questão da taquicardia que ele pode causar, né? Faz parte de um dos efeitos, é um efeito adverso da droga. Então, o paciente está muito taquicárdico, se ele tem uma função ventricular não adequada, né? O paciente que pode ter um IC, que se você aumentar muito a frequência cardíaca dele, ele pode ter alguma descompensação, você vai fazer um baixo débito, alguma coisa desse tipo, você pode maneirar aí na dose, mas é uma droga que é interessante ser feita. Quanto à excreção, né, a gente pode fazer um diurético de alça, né, a furosemida, você vai fazer 1 mg quilo EV, e cada ampola, né, da furosemida, ela tem 20 mg. Então, no paciente médio, a gente vai fazer de 3 a 4 ampolas. A gente não precisa diluir a medicação, faz direto na veia. E é interessante que o paciente tenha diurese, né? Se o paciente não fizer xixi, não adianta. Você não vai conseguir tirar o potássio do paciente com a furosemida, né? E é importante atentar para a volemia do paciente, né? O paciente que ele está hipovolêmico, então, se você fizer furosemida nele, você pode piorar, né, a volemia do paciente, e aí você pode piorar o quadro dele num contexto de piorar a hipovolemia e não melhorar por causa do potássio. Então, preferir para paciente que tem diurese, que esteja euvolêmico ou hipervolêmico. E aí a gente vai ver essa questão da volemia avaliando, né, pelo exame físico. Questão de ausculta, hidratação, né, ver até o quadro clínico do paciente, né, digamos que o paciente chegou por um trauma e ele perdeu sangue, teve lesão muscular grande, está com hipercalemia por rabdomiólise, mas também está hipovolêmico por causa de choque hipovolêmico, coisa nesse contexto. Não é interessante a gente usar a furosemida nesse paciente, né? Outra opção que a literatura traz, que eu particularmente não gosto, é o Sorcal. Ele não tem um efeito rápido, ele vai fazer efeito em torno de 4 horas. Ele causa constipação no paciente e existem evidências de aumento de colite nos pacientes que usam Sorcal. Então, assim, se a gente pensar que ele vai fazer efeito em torno de 4 horas, então, quando ele começar a fazer efeito, vai ser na hora que você já está precisando repetir algumas medicações. Você está podendo repetir a solução polarizante, você está tendo que repetir também a nebulização ou a bombinha, né, a medicação inalatória. Então, vai ser quando ele vai começar a fazer efeito. Eu, particularmente, não uso porque, assim, num contexto de emergência, a gente precisa de uma droga que haja mais rápido. Na hipercalemia crônica, para outras situações, ele pode até ter seu efeito, mas
num contexto de emergência, não é medicação que eu particularmente uso. Mas tem essa opção aí, a literatura coloca. Então, se for uma necessidade que precise realmente, não está baixando de jeito nenhum, e aí você não está conseguindo compensar, você pode tentar lançar a mão do Sorcal para ver se lá na frente ele consegue compensar alguma coisa. Outra opção que a gente tem é o bicarbonato, né, que a gente vai usar para o paciente com pH abaixo de 7,2, e você vai fazer de 1 a 2 mEq por quilo, né? A solução do bicarbonato, a 8,4%, que é o que a gente encontra, ela tem 1 mEq por ml. Então, assim, para fazer a conta é até tranquilo. Você olha, assim, o peso do paciente, estima o peso do paciente, que geralmente a gente não tem o peso dele, estima o peso do paciente e pode fazer a quantidade do peso em ml, né? Na prática, eu faço logo o 100 mEq, faço 100 ml na solução, ou quando é ampola, eu faço 10 ampolas, né? Porque nesse paciente aí que está com pH de 7,2, a gente já tem um paciente num contexto um pouco mais grave, então ele pode beneficiar aí nesse sentido. Quando você faz uma, assim, melhora a acidose, né? Não chega a fazer uma alcalose, você melhora a acidose. Você faz tanto o shift intracelular de potássio, como você faz com que o paciente perca o potássio também pela urina, né? Então, outra opção que a gente tem é a diálise, né? No caso, a indicação formal de diálise é uma hipercalemia refratária, né? As medidas hipocalemiantes. Então, assim, você, numa situação hipotética, você poderia pensar, né, o paciente está com potássio muito alto, é um renal crônico já de longa data, não tem diurese, esse paciente aqui tem que dialisar. Beleza. Ele até a gente sabe, num contexto clínico assim, você bate o olho e você tem uma noção, faz um exame rápido, você tem uma noção que esse paciente vai precisar de diálise. Mas assim, fazer diálise leva um tempo, então tem que vir o nefro, tem que ter o parecer, tem que ser definido como é que vai ser a diálise, tem que chegar a máquina, tem que funcionar o catéter. Então tem todo um tempo, tem todo um trâmite aí para poder chegar até conseguir dialisar o paciente. Então é importante que seja feitas as medidas hipocalemiantes para que o paciente não tenha uma arritmia, não tenha um desfecho ruim por causa disso. Então, mesmo que vá precisar de diálise, tem que fazer as medidas hipocalemiantes até para você ter mais bagagem para dizer para o nefro, eu tentei de tudo aqui, o potássio está muito alto, só vai sair com diálise. E aí, assim, hipercalemia basicamente é isso. Lá na frente eu vou dar uma resumida para retomar o que a gente viu aqui. E a gente vai falar agora um pouco sobre a hipocalemia, né? Hipocalemia basicamente é o potássio abaixo do valor inferior da normalidade que o laboratório traz, né? E no geral é em torno de 3,5. Isso acontecer por uma deficiência do potássio na dieta, isso é bem comum. O mais comum é a alcalose. E aí tem uma jogadinha com a palavra aí para a gente ver qual o distúrbio ácido básico causa, o que é que causa, né? Porque a gente sabe que a acidose causa uma coisa, a alcalose causa outra, mas às vezes a gente esquece. Então, é pensar no nome aí, ó, alcalose, né? Perdeu o potássio todo, perdeu o potássio, hipocalemia, alcalose. Então, a alcalose faz hipocalemia. Se a alcalose faz hipocalemia, a acidose vai fazer hipercalemia. E o mecanismo da alcalose fazer a hipocalemia é o shift intracelular do potássio, né? É por isso que a gente pode usar o bicarbonato para tratar o paciente com hipercalemia. Outra causa são medicamentos. Então, todos os medicamentos que a gente viu aí, que entram no tratamento, né, como medidas hipocalemiantes, eles podem causar hipocalemia, né? Outras situações que causam são perdas pelo trato gastrointestinal. O paciente com diarreia, ele vai ter perda de potássio, né, na diarreia mesmo, nas fezes, ele vai perder potássio. E, além disso, ele vai perder volume. Então, quando ele perde volume, ele ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, e aí ele troca sódio por potássio para tentar manter volume, né? Para tentar reabsorver líquido, tentar reabsorver água, ele perde potássio. E aí a diarreia entraria também nessa perda de potássio nesse contexto. Outro contexto é o vômito, né? Que na perda alta, o paciente tanto perde H+, causando uma alcalose, como ele perde também volume. E na hora que ele perde volume, ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona, retém sódio e água e perde potássio. Outra situação é o hiperaldosteronismo. Você tem muita ação da aldosterona, termina levando muita perda renal de potássio. Então, isso aí são os mecanismos principais que vão levar à hipocalemia. É interessante a gente observar também a questão do magnésio. Às vezes a gente está com um paciente com hipocalemia, ele não se resolve e
o magnésio ele está envolvido no mecanismo do potássio, e aí ele pode estar baixo também, e aí nesse contexto do magnésio baixo, o potássio ele não termina não subindo, então a gente tem que repor o magnésio também para poder o potássio ele se compensar. E aí quais são as alterações que a gente vai ver no eletro do paciente com hipocalemia? Do mesmo jeito que a gente pega o paciente com hipercalemia e a gente aperta o ciclo, né? Na hipocalemia, a gente pensa puxando, né? Então, a gente vai ter um achatamento da onda T, pode ter o surgimento de onda U, vai ter alargamento do QRS, e aí no final ele vai ter esse QRS aí estranho também. Essas medidas aqui, tem assim, 3,5 a 5, normal, de 2,5 a 3,5, você tem um achatamento de onda T, começa a achatar a onda T, começa a surgir onda U, e aí vai ter aí de 1,5 a 2,5 que você vai ter menos onda T. Esse, assim, é uma coisa didática. Na prática, não é linear, mais uma vez. Pequenos distúrbios do potássio podem causar grandes alterações no eletro. Então, ontem mesmo, do mesmo jeito que eu tenho uma paciente com hipercalemia, do lado dela tinha um paciente com hipocalemia. O potássio estava baixo, a gente viu isso aí depois, mas assim, no contexto, na situação, a paciente estava evoluindo com bradicardia, estava fazendo extrasístole. Quando eu olhei no eletro no cardioscópio, não tinha onda T no ciclo, né? No cardioscópio não tinha onda T. Eu colhi um H, o potássio estava em 3. Nesse contexto, eu preferi repor o potássio, suspeitei que poderia ser essa causa, repus o potássio, depois que o potássio foi reposto, né, correu toda as ampolas de potássio que eu fiz, a onda T surgiu de novo no cardioscópio, a paciente deixou de ficar bradicárdica. Então, a paciente estava com potássio de 3, era na gasometria, não é tão fidedigno, podia ter variado um pouquinho aí para mais ou para menos, mas assim, como eu disse, não é linear. Se a gente fosse pensar nesse contexto aí, um potássio de 2,5 a 3,5 ia ter no máximo uma onda U ali e continuaria com onda T. Então, é interessante a gente pensar que vai ter um achatamento da onda T, que pode surgir onda U, que alarga o QRS, mas não pensar que é uma coisa linear, que isso aí só vai acontecer com alterações maiores. Então, basicamente tem outra... É isso aí, né? A gente pensa que está puxando o QRS, né? Outra coisa que eu vi também que o pessoal usa é pensar que o potássio está baixando, então a onda T está baixando. Do mesmo jeito que no potássio está subindo, a onda T está subindo, no potássio que está baixando, a onda T está baixando. Isso aí ajuda também a gente a memorizar como é que fica o elétrico, né? E não deixar passar batido. E aí, como é que nessa parte da hipocalemia, nessa parte a gente precisa decorar esses dois valores aí, no caso, esse valor, né? O único valor, que é 3. Da hipercalemia eu não gosto muito de usar, mas na hipocalemia isso aí ajuda para a gente definir como é que a gente vai fazer a reposição. O potássio maior do que 3, a gente tem duas opções de tratamento. Basicamente, o tratamento é VO, mas a gente tem essas duas opções. A gente pode fazer tanto o xarope de KCl, né, que ele é uma preparação que é feita para isso, tem o sabor, é melhor, mais palatável, né, para o paciente. Ou numa situação que a gente não tem o xarope, né? Em alguns hospitais a gente não tem xarope KCl, a gente pode pegar essa ampola aí de 19,1 e colocar no suco ou na água. Vai ter o mesmo efeito. A gente faz todos os dois de 8 em 8 horas, né? 3 vezes no dia. E aí, quando a gente coloca essa ampola de 19,1, o paciente às vezes se incomoda um pouquinho porque é um sal, né? Então o suco vai ficar salgado, a água vai ficar salgada. Ele não gosta muito de beber, mas assim, é uma coisa que a gente precisa para o paciente poder não desenvolver arritmia, né? Não piorar, não perder mais potássio. Então, potássio acima de 3, a gente repõe VO, beleza? Ou com xarope, ou com KCl, ampola, no suco ou na água. E aí, se estiver abaixo de 3, então, nesse contexto aí, a gente vai ter que repor EV, né? Porque o paciente já começa a entrar num risco de desenvolver arritmia maior. Mas lembrar que esse valor aí não é uma coisa engessada, né? Se o paciente tiver alguma alteração, o paciente está desenvolvendo, o paciente, por exemplo, chegou com um BAVT, o potássio está baixo, a gente tem que repor o potássio, porque esse BAVT pode ser por causa da hipocalemia, entendeu? Então, o paciente está fazendo alguma arritmia, está fazendo alguma alteração eletrocardiográfica, o potássio está em 3,1, tem que repor EV para poder não considerar que, para a gente excluir essa possibilidade do potássio baixo estar causando essa arritmia. Então, o potássio está menor do que 3, a gente vai repor EV. E aí, essa ampola de KCl 19,1%, ela tem 25 mEq. Então, cada 40 mEq que a gente repõe EV,
a gente sobe 1 mEq sérico. Então, por exemplo, o paciente está com potássio de 3, a gente repôs 40 mEq, ele vai para 4, né? Isso em teoria. Na prática, soaria um pouquinho, mas é mais ou menos isso aí que a gente vê. Então, a gente não consegue fazer, o paciente está com potássio de 3, está com potássio de 2, eu vou fazer 80 mEq só porque aí chega em 4, já fica na normalidade. A gente não consegue fazer isso porque a ampola tem 25 mEq. Então, assim, na prática, você quer subir 1 mEq, né? Você só bota 2 ampolas. Quer subir 2, bota 4 ampolas. Porque vai passar um pouquinho, mas assim, não vai ser suficiente para a gente fazer uma hipercalemia no paciente, desde que a reposição seja feita e seja verificado, checado o potássio depois. Não adianta deixar na prescrição, ficar repetindo, que você pode fazer uma hipercalemia iatrogênica nesse paciente. Isso aí não é incomum, viu? De ficar repetindo na prescrição, então ficar atento nisso aí. Então, 2 frascos ampola em 100 de soro e você bota em bique para fazer 33 ml hora, que vai correr mais ou menos em 3 horas, certo? Dessa forma, ele vai correr mais ou menos 15 mEq por hora. A gente pode até fazer mais, mas o que acontece? O potássio, ele arde na veia, ele incomoda, dói e o paciente reclama. Então, assim, na veia periférica, em teoria, aguenta 40 mEq, mas o paciente não aguenta não. Na prática, o paciente reclama muito de dor e ele não consegue fazer. Às vezes, nem esses 15 mEq aí, ele não aguenta com dor na periférica. Então, vai titulando devagarzinho, né? Nesse contexto que você está fazendo um paciente na periférica, é um paciente que está mais tranquilo, às vezes está em enfermaria ali. Então, você pode ir titulando e fazendo mais, diminuindo a vazão mesmo na bomba, porque você quer repor para o paciente não ter uma arritmia, mas ele não está num risco tão grande. Quando é a veia central, a gente consegue fazer 60 mEq. Mas eu prefiro fazer assim, nessas 3 horas, porque é suficiente, não é aquela coisa que a gente precisa repor super rápido. No geral, dá para fazer nessas 3 horas. A gente pode até aumentar, ele aguentaria até 4 ampolas aí tranquilamente, que ia ficar bem abaixo até da solução, né? Do máximo da concentração que a veia central aguentaria. Então, dá para fazer tranquilo aí nessas 3 horas, que não tem tanto risco, não. E aí, no resumão, né? O paciente chegou na emergência, você suspeitou que pode ter alguma alteração do potássio, você vai ver lá, tem hiper ou hipocalemia, né? Se tem alguma alteração no eletro, de acordo com esses dois. Se tem hipercalemia, aí você vai fazer o gluconato, se tiver alteração eletrocardiográfica, e as medidas de hipocalemia antes. E aí você vai fazer tudo que você tiver à mão. Né? A gente pensar que, vou fazer só a furosemida, vou fazer só a polarizante. Não, você vai fazer o que você tiver à mão para que o paciente não tenha alguma arritmia, né? Se é aquela hipercalemia limítrofe, pouca coisa, você pode até observar, né? Assim, você não vai esperar observar um paciente com potássio de 6 ou uma coisa assim, mas assim, num quadro mais tranquilo, 5 e pouco, pouca coisa, você pode até observar, esperar um próximo resultado, mas no geral é interessante a gente tratar logo. E aí, se for hipocalemia, aí é aquela questão, né? Menor do que 3, a gente vai repor venoso, ou maior do que 3, a gente vai repor VO. Mas aí, mais uma vez, observar a clínica do paciente. A clínica do paciente é que vai definir como é que a gente vai tratar esse paciente. Mesmo que o potássio dele esteja ok, assim, ok não, né? Não esteja menor do que 3 e ele tiver alguma alteração, a gente vai repor. E na hipercalemia do mesmo jeito. Subiu pouca coisa, mas ele tem alguma alteração eletrocardiográfica, a gente vai ter que fazer o conado, vai ter que fazer as medidas de hipocalemiantes até mais agressivas, para que esse paciente não venha ter um desfecho fatal. Tá certo? Foi isso aí que eu quis trazer aqui para vocês sobre o potássio, né? Tentei fazer uma forma mais objetiva, mais direta, que é mais ou menos o que a gente vai ver no nosso dia a dia da prática clínica. E se a gente tem um perfil no Instagram, né? Se você gostou, pode seguir a gente lá, o @qualismed. Essa aula eu estava gravando aqui e ela vai ficar no YouTube, e quem quiser os slides é só mandar um direct lá no Instagram que a gente manda para vocês. Beleza?